os drones são muito baratos proporcionalmente aos mísseis de Sim, defesa israelense, né? exato. Inclusive, Então, tem uma análise que eu acho que eu isso. li no Jerusalém Post, de que os drones são as novas AK-47. Ou Sim, seja, sim, aquela arma que não é tão boa, não é tão sim. precisa, mas você consegue produzir em grande quantidade muito rápido. Exato. E você pode fazer as suicidas, você pode fazer aquelas que, por exemplo, o Irã tem drones que podem funcionar como mísseis, né, como kamikazes, digamos, né, que se explodem. Eles têm drones que carregam 5 outros drones com bombas, né? Então, quando ele chega, os outros se lançam e etc. Então, assim, tem uma variedade muito grande, eu não conheço assim tecnicamente, mas e eles têm muitos tipos diferentes de mísseis, né? Então, o que é certo sobre esse primeiro ataque? Eles usaram o que tinham de menos sofisticado, com uma exceção, tenho uma dúvida, né, sobre se eles usaram ou não mísseis supersônicos, que eles têm, é certeza que eles têm, tá? Mas se eles usaram alguns nesse ataque, eu vi um relato de que eles teriam usado pelo menos 7 supersônicos, né? Esses atingiram os alvos. Então, enquanto os outros desgastavam o sistema, esses daí atingiram os alvos. E quais eram os alvos? Essencialmente 3. Tinha 2 bases militares muito importantes, e 2 eram bases aéreas, de onde os F-35 partem para as missões, certo? Eles estavam todos no ar, porque não podiam correr o risco de serem atacados no solo, né? E atacaram um centro, digamos, de inteligência do Mossad que fica nas colinas do Golã. Todos esses lugares foram atingidos e todos os 3 têm relação com o ataque ao consulado, ou seja, os iranianos estavam dizendo, eu escolho o alvo porque ele tem a ver com o ataque que vocês fizeram contra mim, e eu estou mostrando para vocês que quando eu escolho o alvo, eu atinjo o alvo, porque o resto era para Era iluminar, distração. entendeu? A Iluminar os... resposta estava nesses 7 lugares. Exato, nesses 3 lugares que foram atingidos por 7, pelo Desculpa, menos esses 7 7 mil. que seriam supersônicos, e os israelenses mesmo reconheceram que pelo menos mais 2 atingiram, ou seja, teve pelo menos 9 mísseis que acertaram nos alvos certos, né? E isso todo mundo entendeu. Isso todo mundo entendeu que se eles quisessem atacar o Knesset, eles atingiriam o Knesset. Se eles quisessem atacar uma instalação nuclear, eles teriam atingido, porque os lugares que eles escolheram, eles atingiram, né? Então, é por isso que todo mundo entendeu o recado militar, né? De que o Irã mostrou, olha, o lugar no seu território que eu escolho atingir, eu consigo atingir, certo? Apesar de você me ver chegando com horas de antecedência, sabe? Apesar de você ver meus drones chegando, meus mísseis chegando e etc. Ou seja, o Irã não cometeu um erro, como pergunta o Francisco Porto, pelo menos do ponto de vista das suas intenções. Não, claro, assim, você poderia dizer, e assim, só adicionando uma coisa, o custo do Irã, sei lá, no máximo foi de alguns milhões de dólares, né, para enviar essas. E o pessoal está dizendo do custo da interceptação ter sido de pelo menos 1,3 bilhão de dólares, sabe? Por parte de Israel e dos Estados Unidos e tal. Então, isso aí não tá disponível todos os dias, sabe? Tipo, a conta corrente do Irã baixou, mas a de Israel baixou mais ainda. Não, e também, se tiver 2, 3, 4 dias desses, né, você não consegue. Agora, a questão sobre o erro, isso é importante. A questão é um erro, digamos, tático, o ataque foi bem sucedido, foi mal sucedido? Não, esse erro não houve. Você pode se perguntar, e aí cada um de nós já tem uma resposta diferente, se houve um erro
estratégico, né? Porque o que o Irã fez aqui que foi uma grande virada? O Irã, desde 79, ele não ataca ninguém, sabe? Ele teve uma guerra de 8 anos provocada pelo Iraque e apoiada pelo Ocidente contra o Irã, que durou 8 anos, de 80 a 88. Mas o Irã nunca atacou ninguém, ele nunca entrou numa guerra que ele tenha iniciado com alguém, especialmente nesses 40 anos, 43 anos. Ele foi atacado muitas vezes, foi atacado na Síria. Muitas vezes os israelenses mataram oficiais iranianos, consultores, mataram muitas vezes cientistas iranianos do programa nuclear, mataram no Irã, em Teherã, certo? E o Irã dizia que a sua postura era da paciência estratégica, certo? Ou seja, nós não estamos obrigados a responder a cada ataque, tá? Nós temos o que a gente chama de paciência estratégica. Nós estamos trabalhando para um dia a derrota ser total, né? Então, Nesse sentido, é um discurso oposto ao dos Estados Unidos e de próprio Israel, né? Que é sim, nunca mexam comigo, não pode chegar perto exato. e Aí é que responder está. 10 Só vezes que aí pior. o Irã começou, quando ele percebe que a coisa ou está virando, ou que o momento já é outro. Porque, ó, só para a gente lembrar, na época do Trump, quando o Trump matou o Soleimani, né? O general Soleimani, que ele matou no Iraque, né? Que era o articulador das forças da Guarda Revolucionária, ele era o articulador de todos os movimentos de resistência, né? Ele era aquele que articulava com os iemenitas, com os iraquianos, com o Hezbollah, com o Hamas, com a Jihad Islâmica. Quando ele foi morto, o Irã disse: ó, nós vamos responder, né? Eles responderam contra uma base americana na Síria, certo? As pessoas diziam, mas é muito modesto como resposta, né? O homem era alguém tão importante, aí vocês atacaram uma base deles. E o Irã disse: a nossa verdadeira resposta é a expulsão dos americanos do Oriente Médio. Só que isso não se faz de um dia para o outro. Mas essa resposta, nós estamos trabalhando para ela, certo? Mas aí, depois disso, você lembra que o Irã derrubou um drone americano que custava 250 milhões de dólares, certo? O que o Trump disse? Não vamos responder, porque eles podiam ter derrubado um avião que tinha tripulação, e eles não fizeram isso, eles não mataram a tripulação, então vamos deixar por conta disso mesmo. A outra coisa, quando apertaram o embargo contra a Venezuela, quem foi o único país que se dispôs a mandar gasolina para a Venezuela? Com seus navios, arriscando um confronto com os americanos. Foi o Irã. Então, ele estava dizendo, olha, eu vou subindo um pouco, você não responde, né? Porque a pergunta era, quando é que os Estados Unidos teriam o seu drone derrubado sem responder, certo? Ou seja, havia algo de diferente no equilíbrio de forças. E esse é o momento em que o Irã está dizendo, chegou esse momento. Agora você não pode mais matar meus oficiais na Síria, porque qualquer ataque agora terá uma resposta. Chegou o momento, sabe assim, nós estamos fortes o suficiente, você está fraco o suficiente, certo? Tem um contexto, né, da guerra em Gaza, do genocídio contra Gaza, e tem uma pressão para que Gaza está sofrendo terrivelmente, né? E todo mundo quer fazer a sua parte para fazer com que Israel pare. Tanto é que o Irã, antes desse ataque, essa foi uma das outras razões do aviso, o Irã deu uma chance para os israelenses, foi, se vocês pararem a guerra em Gaza, de acordo com as condições da resistência, nós vamos desistir de responder. Eles estavam abrindo mão da resposta, desde que fosse para atender a população de Gaza.